Olá, galera, seja bem-vindo ao canal Matemática com o professor Leandro. Nessa videoaula eu vou estar gravando para vocês sobre raiz enésima de um número real. Mas antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like e compartilhar essa videoaula com seus amigos, aqueles que não estão tendo acesso ao conteúdo. Então vamos lá, né? Então vamos iniciar aqui, ó. Raiz enésima de um número real, né? A raiz enésima de um número real A, sendo n um número natural e n maior ou igual a 2, pode ser representada assim. Ó, esse cara aqui todinho é chamado de radical. Do radical aqui, esse n vai ser quem? O índice, né? E o A vai ser o radicando, né? Então, nós temos exemplo aqui, ó. Eu tenho esse primeiro exemplo aqui, eu tenho... Como é que eu vou ler esse exemplo aqui? Vai ser raiz cúbica de 64, que é igual a 4, né? Eu vou explicar cada detalhe, cada partezinha, como é que se chama isso aqui, esse radical, viu? Então, vamos lá. Esse cara aqui, ele é chamado de radical. Radical. O 3 é o índice. É o índice do radical. Sessenta e quatro é o radicando. 64 é o radicando. Esse cara aqui todinho, ó, daqui para cá, ó, ele é chamado de radical. O 3 é o índice do radical, que eu vou indicar se vai ser, por exemplo, se é 3 é raiz cúbica, né? Se é 2 é raiz quadrada. Se é 4 é raiz quarta. Se for quinto, é raiz quinta. E assim sucessivamente. E 64 é o radicando. E 4 vai ser minha raiz, né? Ou seja, a raiz que eu tenho desse radical, não é isso? Como é que eu lembro desse radical aqui, ó? Como é que eu vou ler ele, ó? Vai ser raiz, né, ó? Raiz quadrada. Oh, desculpa, quadrada não, cúbica. Raiz cúbica de 64. Pronto, como é que eu leio aqui? Raiz cúbica de 64. Esse outro aqui vai ser raiz quinta de menos 243, né? Esse cara aqui, ó. Ele vai ser quem? Vai ser o radical, né? Ele é o radical. O 5 é quem? É o índice do radical. O 5 aqui, ele vai ser o índice do radical. E menos 243 é quem? É o radicando. E menos 3 é a raiz, né? É a raiz desse radical. A raiz, né? Como é que eu leio isso aqui? Então, a gente vai ler como raiz quinta, né? Raiz quinta de menos 200, menos 243. Então, galera, lembrando, ó, esse cara aqui todinho, ele é chamado de quê? De radical, né? Ó, o radical. O índice do radical, por exemplo, é o 5, né? 5 é o índice do radical. Menos 243 é quem? O radicando, né? Menos 3 é quem? A raiz. Como é que a gente lemos isso aqui? A gente vai ler como? Raiz quinta de menos 243. Lembrando, galera, que esse conteúdo ele é um pouco mais grande. Eu dividi ele em duas partes. Nessa aula aqui, eu vou explicar só para vocês terem a base.
o que é um índice, identificar o radical, o radicando, entender o que é o radical e como é que a gente lê, por exemplo, essa raiz, a raiz, né, de um número. Então, na próxima videoaula eu vou explicar a vocês como é que vai calcular uma raiz quadrada. Tem várias maneiras. Você pode pelo método da tentativa, tem também pela decomposição. Então, até a próxima videoaula. Bom estudo para vocês. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like e compartilhar essa videoaula com seus amigos. Valeu!